agora? Sem som? Ah. Ei, gente, tava sem som a nossa live. O início tava sem som. Vou até colocar aqui nos comentários pra gente fazer uma live direitinho aqui. Às vezes a gente começa a falar e não identifica que o som tá... Vamos lá. Boa noite. Início. Regularizado. Então vamos lá, né? Começar nosso encontro agora com som, né? E vamos pedir para que o Espírito Santo esteja presente neste momento, nos ajudando nas nossas palavras, no nosso conhecimento, na nossa voz, que Ele nos usa, né, como instrumento de Deus, para que a gente possa sempre ter uma palavra boa, uma palavra amiga, uma palavra santa para as pessoas que estão precisando. Vinde, Espírito Santo, e enche os nossos corações, acende para que nós possamos ser luz também, ser instrumento, ser força de paz, ser exemplo de Deus na vida de tantas pessoas. Conduz o nosso coração, as nossas palavras e tudo que nós precisamos realizar nessa vida, para nós e para as pessoas que precisam de nós, os nossos amigos, os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, a temática que eu vou trabalhar, eu vou falar justamente sobre a concepção da gravidez de Maria. Hoje eu encontrei um livro, que ele é uma novena de 9 meses, não 9 dias. A novena ela começa no dia 25 de março, que é quando supostamente Maria ficou grávida. Então a gente tem eu achei esse livro e eu fiquei muito feliz porque eu estava procurando algo dessa forma. E eu achei esse livro que são os 9 meses. Inclusive ele é uma oração para cada dia até chegar no dia do nascimento de Jesus. E eu estou me baseando nesse livro para a gente fazer os nossos encontros, né, o de hoje e os futuros também, para a gente ter uma abrangência, né, dessa gravidez de Maria, como que foi aquele momento na história, na vida dela, né, o que ela passou. Ela era uma menina de 14 anos, o que passou no coração dela quando ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel, né? E depois todas as outras situações que ela foi vivendo naquele momento e as confirmações. Então, vamos iniciar, que eu peguei aqui alguns tópicos, né? Eu vou tentar passar, porque eu falei que a gente tem uma missão meio que impossível, porque eu fiz uma contagem e nós temos praticamente se eu não me engano, 20 e poucos dias, a gente fazer 9 meses de gravidez. Então eu vou ter que dar uma corrida nos textos aqui, porque cada encontro vai equivaler a mais ou menos 1 mês de gestação de Maria. É mais ou menos o cálculo que eu estou fazendo. Então cada encontro que a gente fizer, né, a partir de hoje, corresponde a praticamente 1 mês de gravidez de Maria. Então, acho que vai ser interessante a gente fazer essa retrospectiva até chegar o dia do Natal. Então, vamos iniciar nosso encontro, que eu achei também algo muito bonito dentro desse livro, que ele tem a oração da gravidez de Maria. E eu nem sabia, eu fiquei muito fantasiada quando eu vi o livro. Eu falei, nossa, eu adquiri ele e ele tem essa oração da gravidez de Maria. Nós vamos depositar também a nossa confiança para ela que possa conceber as nossas necessidades, as nossas súplicas, as nossas gratidões, tudo aquilo que está dentro da gente, vamos colocar também para Maria conceber, para ela interceder junto a Jesus, porque ela possa fazer algo diferente na nossa vida, até a chegada do Natal, que a gente vá se transformando. Que a gente também entre nessa gravidez, nessa espera do menino Jesus, junto com Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo
fecundaste o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional, por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. Então vamos colocar para que Maria vá trabalhando essa gestação, né? Isso que a gente precisa colocar agora no momento da nossa vida. Para que a hora que chegar o momento certo, aquilo possa nascer da melhor forma, no melhor momento, não no nosso tempo. É igual uma criança, tem criança que nasce dentro do prazo real, tem criança que antecipa, tem criança que assusta a mãe. Então os nossos pedidos, os nossos desejos, as nossas graças que nós vamos pedir, vai ser também, nós vamos aguardar qual é o momento ideal que vai nascer, ou dentro da gente, ou dentro da pessoa que a gente está depositando essa confiança. Então, a gente vai viver esse momento mariano junto com Maria. Coloca o teu pedido, a tua força, a tua necessidade, que eu também estou colocando a minha. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. E vamos iniciar, né, o nosso processo aqui, já falando sempre, né, do anúncio do anjo Gabriel, que foi enviado, né, para Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Visto que ele foi enviado esse 6º mês, gente, acho que é referente à gravidez de Maria Isabel, prima de Maria. Porque Maria Isabel, ela ficou grávida de João Batista, que ele anunciara a chegada de Jesus. Então, quando ela estava grávida, o anjo apareceu para Maria, para anunciar o que ia acontecer com Maria, e também anunciou que a prima dela estava grávida. Então, o anjo Gabriel apareceu a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, imagina, né, a notícia do anjo chegando para você, você recebeu uma notícia assim de surpresa, seja qual for, né? Naquele caso foi Maria, falou: você vai ser a mãe do Filho de Deus. Você foi a escolhida. Quantas vezes a gente é escolhido para uma missão e a gente nega, a gente é indiferente, mas Maria não foi. Nós possamos ser da mesma forma, crescendo, assumindo as nossas missões. Não importa, às vezes é difícil de lidar, a gente não sabe, mas vamos aceitar, vamos viver o sim de Maria, vencendo os nossos medos, confiando a nossa existência na mão poderosa de Deus. Que a gente não tema, porque Maria não teve medo. Desta forma, passaram-se alguns tempos que ela soube, né, que ela realmente estava grávida. Ela precisava falar isso para José. E como que ela ia falar isso para José, né? Imagina você chegar por exemplo, meu marido, ele é operado. Eu falo: eu tô grávida. Imagina como que não vai ser a reação dele, né? Hoje nós temos resposta científica para isso. Mas naquela época não. Porque as pessoas viviam muito a fé, elas tinham muita credibilidade, né? Hoje a gente ficou um pouco mais disperso, muitas pessoas não têm essa mesma intenção de fé e de confiança, né? De ouvir as promessas, de ouvir
um milagre, as pessoas são mais desacreditadas, mas naquela época não. As pessoas tinham essa confiança. Então imagine ela ter que falar para José que ela estava grávida, sendo que eles não eram casados. Será que ele aceitou isso da melhor forma? Será que ele escutou isso da melhor maneira, né? Fez a melhor aceitação? Caso é assim, de vez em quando aparece os cachorrinhos aqui fazendo participação especial. Então Maria, ela falou com José e ele ficou em silêncio. E naquele momento ele foi refletir, né, no que ele poderia fazer. Ele resolveu rejeitá-la. Porque se ele rejeitá-la em silêncio, saísse, porque ele já estava prometido de casamento para ela não seria culpada, porque senão ela seria apedrejada. Era como se ele que tivesse feito mal para ela e sumiu no mato, né? Como se diz, piquei a mula. No caso, ele falou, não, eu vou sair calado, vou rejeitar Maria. E ele ouviu o que ela falou e se distanciou. Porém, o anjo também apareceu para José e falou para ele não abandonar ela. E contou, né, a missão que ele também estava incumbido, né? Ainda falou, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Então ele assumiu aquela informação que o anjo entregou para ele e ele aceitou Maria. Agora, imagina isso naquela época, né? Uma jovem de 14 anos, eu tô falando isso porque meu pai fez eu casar com 14 anos. Eu casei com 14 anos, pensa bem a cabeça do meu pai. E aí, resultado, casar com 14 anos ou estar grávida com 14 anos e naquela época sem estar casada com seu futuro marido. Então, aconteceu algo que não estava dentro da programação, né? E aquilo ia ficar mal falado. Mas José, ele não teve receio de aceitar Maria. E dentro dessa situação, ele pegou Maria e levou para morar com ele. Antes mesmo de estar casado. Até onde eu compreendi na Bíblia, eles não tinham se casado. Ele simplesmente pegou Maria e levou para morar com ele. Isso já foi um burburinho danado. Imagina você, igual cidade pequena, né? Nossa, olha lá, você viu fulano, né? Fez isso, agora tá lá com a menina, né? E naquela época, ele pegou Maria de 14 anos, levou para casa dele. E as pessoas não entendiam aquela movimentação. Ela ficava receiosa de sair na rua, né? De medo das pessoas, porque se falava muito naquela situação. E o que aconteceu? Por fim, as pessoas foram, né, aceitando aquele movimento, coisa e tal. Maria já foi assumindo a sua gravidez. E José era uma pessoa assim, muito simples. Às vezes ele não tinha posses, ele não tinha bens assim, materiais, né? Para poder dar aquele conforto necessário, né? Então, por isso que essas providências são importantes, porque Jesus ele veio de uma família humilde. Ele veio de uma família modesta, como a minha, como a sua, de pessoas que trabalham, de pessoas que passaram preconceitos na vida. E por isso que eu acho que a gente tem que ver a vida um pouco mais ampla. Porque naquela época, realmente, a visão espiritual, religiosa, política, era bem diferente da nossa. Mas hoje é tão melhor de se entender, de se compreender. Por que a gente arranja tanta confusão por causa de uma opinião de um religioso, por causa de uma opinião pessoal de alguém, e vira aquela turbulência, como se a gente tivesse que assumir o problema do outro e a gente nem vai ajudar, a gente vai atrapalhar com as fofocas, com os burburinhos. Faz alguma coisa que possa auxiliar a situação naquele momento. Porque Maria não teve esse apoio, né? Aqui pela história conta que ela tinha uma prima
que era, acho que era até prima de José, que dava o apoio necessário ali naquele momento da gravidez. Quando ela não estava passando bem, ela estava ali dando aquele amparo. Então, que a gente seja mais solícito com as pessoas, tá? Ninguém tem o direito de julgar o outro. O julgamento é o fruto da nossa incapacidade de amar. E isso é verdade. Toda vez que a gente julga alguém, com maldade mesmo, a fim de prejudicar ou de criar uma fofoca ou de criar alguma conversa diferente, é porque a gente é incapaz de amar a situação. A gente vê o ódio, a gente vê a falsidade, a gente vê situações que as pessoas, muitas das vezes, nem fizeram, mas o nosso olhar, né, o olhar da sociedade em geral, ele maltrata, ele humilha, ele coloca a pessoa abaixo daquilo que ela não merece. Então a gente tem que ter um pouco mais de compreendimento, né? Poucas pessoas naquela época sabiam que Maria estava grávida, porque eu acho que quando ela foi para a casa de José, ela ainda não apresentava, né, a barriguinha, porque ela estava de poucos meses, ou de poucos dias, conforme conta a história. Então ela se manteve reclusa, caladinha, né? Igual às vezes a gente fala, fica em silêncio, não fica falando tanta coisa que você vai fazer ou não fazer. É nessas horas do nosso silêncio que Deus age. Porque ela ficou caladinha. Quantas vezes a gente dá resposta em silêncio? Assim foi Maria. As respostas que ela deu ao mundo foi no silêncio dela, foi na calmaria dela, foi na simplicidade dela. Muitas vezes a gente não precisa defender com as nossas mãos limpas. É apenas o nosso coração em paz com a gente mesmo. Porque muitas vezes a pessoa fica exigindo prova. Eu quero ver ela fazer, eu quero ver acontecer na vida dela. Então, silencia. Meu pai era muito assim. Ele fazia a coisa calado. Ninguém dava nada que aquilo ia acontecer. Ele fazia caladinho. E quando via, acontecia. E a gente vai aprendendo a ser mais silencioso com as nossas ações, com as nossas necessidades, com as nossas conquistas, com aquilo que a gente está planejando. A gente tem que ser um pouco mais silencioso. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhes peçais. Imagina, às vezes a gente vai chegar, vai pedir para Deus, mas Deus já está careca de saber do que a gente está precisando. Antes da gente chegar com a nossa súplica, Ele já sabe o que a gente precisa. Então, por isso que a gente tem que ter humildade. Humildade para orar, humildade para chegar a Deus. Até a humildade de Maria. Que hoje a gente vai estar vendo o que ela foi passando durante todos esses momentos, né? As pessoas julgando, as pessoas maltratando, não dando importância, né? E José dando aquela, aquela driblada da situação para que ela não ficasse desconfortável, para que ela compreendesse, né, todo aquele momento que ela precisava viver, para que ela não entrasse em contradição do sentimento dela e nem ele, porque as pessoas provocavam aquilo. É igual a gente. Às vezes você está calado, você está ali na sua e a pessoa está te provocando, a pessoa está querendo te humilhar, a pessoa está querendo puxar sua língua, a pessoa está querendo ver você irritada. É lógico que às vezes a gente não aguenta, mas recolhe, né? Tenta recolher, tenta ponderar as palavras para que você não caia na mesma, como se diz, na mesma panela, né? Porque é isso que sempre é provocado. Deus recompensa a nossa fidelidade a Ele, nos presenteando com bons amigos. Quando temos amigos, Deus beija a nossa face com a existência deles.
Imagina você numa situação de desespero, você às vezes não tem a sua família, mas você tem pessoas que aparecem naquele momento que você precisa. Aquele momento que você precisa ouvir uma palavra. A gente às vezes não precisa de bens ou de situação, assim, toma aqui que isso aqui vai resolver a sua situação. Às vezes você precisa só de uma palavra bonita. Hoje mesmo eu recebi, é porque eu não consigo pôr áudio, eu estou tentando fazer as lives um pouco diferentes para a gente poder pôr uma imagem, um texto. Mas hoje eu recebi umas mensagens tão bonitas. Eu estava meio triste, né, com a situação, tô de cirurgia, tô meio limitada, e eu queria ajudar a pessoa e eu não consegui. Aí quando eu soube daquilo, eu fiquei muito mal. Mas essas mesmas pessoas me deram as palavras tão bonitas de conforto. E eu falei, gente, olha aí. Olha onde a gente busca, ou a gente tem que dar, a gente é que ganha. Então, a gente tem que ter esse coração amigo. Porque às vezes a sua situação ela é um pouco difícil, mas olha para trás, olha para o lado de fora da sua casa. A situação que essas duas pessoas estão passando não estão fáceis, não é fáceis, mas elas tiveram palavras de força para me dar. Então eu recorro muito a esse tipo de sentimento, porque igual falou, às vezes o balão da gente vai subindo, né? O ego da gente vai lá, a gente vai subindo, aí você fala, não, peraí, deixa eu colocar uma pedrinha nesse balão para ele dar uma descida. Às vezes eu não preciso subir tanto esse meu ego, essa minha necessidade de me achar melhor que qualquer outra pessoa. Desce o balão um pouco, calça o chinelinho da amizade, da humildade, né? O chinelinho da humildade, que eu tenho certeza que você vai começar a ver as coisas de melhor forma, em outro ângulo, se colocando na situação de outras pessoas, né? E neste momento nós estamos colocando no lugar de Maria. Imagina você grávida, sem uma família correta, as pessoas te maltratando, te desmerecendo a sua situação. Não vou falar só de gravidez, não, mas tem tanta situação na vida que a gente às vezes está sofrendo calado, como diz, e a pessoa ainda tem pessoas que ainda estão criticando em cima de você e não são capazes de te ajudar. Mas a gente, com fé, a gente vence. Lá na frente, o seu silêncio vai dar uma boa resposta para essas pessoas. Quão bela é a sabedoria das pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos. O temor de Deus é a sua glória. Essas pessoas, inclusive, com que eu falei hoje, elas são bem idosas. E elas que estão dependendo mais do meu apoio do que eu delas. E elas me deram palavras de muita sabedoria, de muito amor, de muito carinho. E eu cheguei a chorar, porque eu queria estar próxima, eu queria poder fazer algo melhor. Mas eu vou conseguir. Reconhecer Deus nas entrelinhas da vida é sabedoria espiritual. Quem age assim nunca será desapontado. Então, vamos procurar. Maria, ela dependia de experiências de pessoas mais velhas. Imagina uma pessoa de 14 anos, que experiência que ela tem de vida. Como que ela ia saber conduzir a vida dela? Por mais que aquelas meninas da época já eram preparadas para o casamento. Mas, às vezes, aquela maturidade, aquela inocência, aquela pureza, né? É muito diferente. Antigamente, as meninas ainda brincavam de casinha com 12 anos, 14 anos, ainda tinha uma inocência, né? A viver. Hoje está um pouco perdido, porque as músicas influenciam, outras coisas colocam a idade da pessoa além daquele momento, né? Então, Maria, ela precisava muito da referência de pessoas mais velhas. Então, a gente tem que procurar ser essa referência. Eu já ouvi muitas vezes assim, falar até pra mim, gente, todo mundo já foi jovem, eu já fui adolescente, né? Meu pai fez eu casar com 14 anos. Eu tive as minhas traquinagens na minha vida. Mas será que eu continuei fazendo todas as minhas coisas? Não, eu passei por uma experiência, não foi boa. E às vezes tem pessoas que falam assim, você fez isso lá. Gente, eu tinha 14, 13 anos.
Hoje eu tô com 46. É muito difícil olhar para aquela época, a ideia que eu tinha naquele momento, com a hoje de 46. Pô, eu errei naquele momento, naquela hora. E agora? Eu tô tentando te mostrar para você não fazer o mesmo caminho. E você tá aqui cutucando o meu olho aqui, falando, se você fez isso, agora você vem falar isso para mim? Eu tô te falando o que eu te passei. Então a gente tem que dar essas referências, por mais que muitas pessoas ainda vão te cutucar na ferida do passado e falar que você errou. Se você não erra mais, se você é uma pessoa que resolveu mudar, né? Por que você tem que se sentir culpado? Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas, nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Então, assim, pelas minhas experiências que eu tive, eu fui muito injustiçada em algumas situações da minha vida. Mas a justiça ela veio me mostrar que eu era capaz, que era possível, porque eu confiei. Por mais que muitas vezes o caminho da gente foi diferente do que eu queria traçar, mas Deus me ajudou a conduzir, ou me ajudou a desviar de caminhos que eu não precisava traçar. E se eu passei por algum, eu retornei e segui uma outra linha, outra direção. Aqui então, no Antigo Testamento fala: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. A gente fala, né, que desde o Antigo Testamento é falado sobre o nascimento de Jesus. E aqui é uma das frases que fala: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. Para o nosso povo, o sangue é como se fosse a identidade de uma pessoa. Fico pensando se o meu sangue já circula no corpinho ainda em formação de meu filho. Tenho tomado cuidados para que nada de ruim aconteça nesse tempo. Tenho me alimentado bem e a oração me acalma espiritualmente. Assim consigo dormir tranquilamente à noite. Isso aqui é um diário que a pessoa escreveu durante os 9 meses de gestação de Maria. E ela fala no pensamento, né, no livro, provavelmente Maria falava, né? Nossa, meu sangue já circula nesse corpinho. O que está em mim está nele neste momento. Tudo que eu me alimentar vai transferir para ele. E agora, como nós estamos também nessa concepção do menino Jesus, o que você está se preparando? O que você está fazendo do seu corpo, do que você está se alimentando neste momento? Não estou falando de arroz, feijão, carne assada, cerveja. Estou falando de alimento espiritual mesmo. O que você está fazendo para você, para melhorar, para receber essa criança, para se sentir renovado quando essa criança nascer? Então, vai se alimentando, vai preparando o seu corpo, o seu espírito para a chegada dessa criança, assim como Maria veio se preparando. Depois da maternidade, a mãe se multiplica. Ela não é mais um ser único. Além de ser ela mesma, ela também é o número de filhos que tem. Eu tenho 2 filhas. Então, eu me dividi em 3, né? Por quê? Uma parte da minha genética está com elas. E elas vão carregar isso pro resto da vida. Querendo ou não. Aceitando ou não. Porque tem mãe que aceita filho, tem filho que não aceita mãe, e aquela coisa, né? Mas eu tô aqui. Né? A mãe, ela sempre está no mesmo lugar. Para nós que somos católicos, né? Você vai lá na igreja da medalha ou é a medalha que vai até você? Você que busca a mãe. Você que vai procurar o amparo dela. Então, ela dividiu, ela tem os seus filhos, né? E quando você precisa do colo de mãe, quando você precisa de uma atenção, você vai atrás dela. Imagina, uma mãe
Você tem 10 filhos, cada um biruta, cada um fazendo uma loucura diferente no mundo. Como que essa mãe vai atrás de 10 filhos? Cada um, sei lá, um tá na Abadia, outro foi pro Fabrício, outro tá no Alfredo Freire, outro tá no Valinho de Melo, o outro tá pro centro da cidade, e cada um fazendo uma travessura diferente. Tudo adulto. Como que essa mãe vai se dividir? Ela já se dividiu nos 10, mas ela não tem condição humana de estar vigiando os passos de cada um. A gente se recolhe e entra em oração. Porque onde a gente não consegue estar, a gente pede para Deus estar. Nós pedimos para Nossa Senhora acompanhar os passos dos nossos filhos. Durante toda a gravidez de Maria, ela vive o advento e espera no Senhor que está para chegar. Como nós preparamos para cada Eucaristia? É o Senhor que vem ao nosso encontro. Será que quando a gente vai à missa, que as pessoas que comungam, elas estão com o coração preparado para receber Jesus? Uma vez eu morava fora, eu e o Nilton não somos casados na igreja. A gente vive a fé católica, faz tudo bem, mas a gente ainda não é casado na igreja. E eu fui comungar lá nesse lugar. E aí o Nilton já tinha entrado em assunto lá com a mulher da igreja lá, e ele falou que eu era catequista, coisa e tal. E aí ele caiu no detalhe de falar que a gente não era casado. E eu tinha ido comungar. Gente, essa mulher falou, como assim? Mas ficou brava com ele. Eu não vi porque eu já estava na fila. O Nilton não tinha primeira comunhão, nem crisma. Ele foi ser crismado depois. E a mulher brava, assim, sabe? Falando que eu não podia, que era pecado e coisa e tal. Gente, será que o meu coração de entrega para Deus, de acreditar que Jesus Eucarístico estava lá, era mais pecaminoso do que as críticas que a mulher fez dentro da igreja? Aí depois a gente conversando, o Nilton ainda comentou e falou assim, pois é, Jesus não negou o pão para Judas. Porque senão ele falou, Judas, você não. Eu já estou sabendo o que você vai fazer daqui a pouco. Eu não vou te dar pãozinho, não. Então, será que a gente não tem um pouco desse coração de julgar, de achar que o outro não merece estar próximo de Jesus, que ele não é merecedor? Se Jesus morreu no meio de dois ladrão, né? Foi crucificado entre dois. E ele ainda foi acusado de ser o maior dos ladrões, o maior criminoso da época. Imagina como que é o pensamento das pessoas ainda hoje. Isso não tem muitos anos. Mas o Nilton tem 13 anos juntos e isso aconteceu há 13 anos atrás. Então isso ainda é infundido na cabeça das pessoas. Não chores porque os outros te odeiam. Louve a Deus e renda graças por todos quanto te amam. Assim fez Maria. Ela sabia que ela tinha os preconceitos da época, mas nem por isso ela cultivou o ódio dentro dela. Vou pegar mais uma passagem aqui que a gente vai acabar daqui a pouquinho. Faltam 10 dias para a gente terminar o primeiro mês de Maria, tá? É coisa rápida. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho, ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia repousará de toda a obra da criação. Isso é em Gênesis. Muitas pessoas são discriminadas, inclusive dentro de igrejas. É uma contradição professarmos a fé em Cristo e virarmos a cara para alguém diante de Jesus sacramentado. Já aconteceu de vocês estarem, né, na missa e entrar uma pessoa, sei lá, entra bêbado. Às vezes entra uma pessoa que não tinha nada a ver ali naquela hora e a gente já fica meio assim, né, meio estranho. É lógico, né, o mundo anda muito perigoso. Mas será que aquela pessoa não está buscando um acolhimento diferente? É muito difícil, às vezes, alguém sair de dentro lá do banco e tal, e às vezes a pessoa está até sendo inquieta, né, procurando um barulho. Alguém ir lá e levar aquela pessoa para conversar, para ver se ela está precisando de alguma
apoio naquele momento, é muito difícil, né? As pessoas já olham, né, com medo, com algum tipo de receio. E a gente precisa aprender a não se esquivar. Os jovens hoje não participam tanto da igreja, né? Às vezes tem igrejas que tem falta de grupo de jovens. Por quê? Menino quer pôr piercing, eles vão pôr tatuagem, eles vão de calça rasgada, eles vão de cabelo verde, cabelo vermelho, descolorido, raspado do lado, raspado para cima, cabelo tupete. E aí? A gente não vai receber esses jovens com as formas, com os trejeitos deles? Claro que sim. A gente não deve espantar esses meninos, porque eles estão procurando um caminho. De repente eles estão assim com alguma divergência interna ou externa, porque não tem uma referência, às vezes em casa, na família. E a pessoa pega e vai para a igreja porque um amigo chamou. Aquele amigo também ainda está meio balançando com o pezinho no mundo para cá, fazendo umas coisas certas daqui, outras coisas erradas de lá, mas está indo. Aí a gente vai lá e fala, não, você não pode entrar não, você tem que pintar seu cabelo de preto. Pra quê? É saber conduzir a juventude. Porque não é por causa de uma cor de cabelo, não é por causa de uma tatuagem, que esse menino não serve para estar ali nos auxiliando. De repente, porque ele tem uma orientação sexual diferente, ele pode participar. Claro que ele pode. Por que não? Eu não estou ali para julgar ele. Ele que sabe. Qual que é o sentimento que ele tem lá dentro? A fé dele é muito maior que qualquer outra coisa que essa pessoa sente. Então a gente não pode e não deve criticar esse tipo de situação. Com o lírio entre os espinhos, assim é minha amiga entre os jovens. Maria, aqui no diário dela aqui, que foi contado, né, por esse autor do livro, ela fala, né, que ela tinha Maria, que é a Marta, que era a prima dela, e ela sempre passava as histórias com a Marta, porque era uma pessoa que acreditava e entendia do propósito de Deus. Ao contrário de uma outra passagem aqui que ela conta, né, que ela tentou falar para outras pessoas e uma amiga dela, e essa amiga falou assim, não, você está grávida de José mesmo, pode falar. A gente supõe algumas histórias, mas são situações recorrentes. Quem é aquele seu amigo que realmente acredita no que você está falando, no que você está passando, que você pode confiar? Às vezes nós não temos, às vezes a gente pensa que tem e não tem. Às vezes você acredita por anos em pessoas que você depositava a sua credibilidade, a sua amizade, e às vezes no momento que você erra, e eu falo que o erro ele não é porque você quer errar. A gente imagina que vai acertar, mas aí não dá certo. Acontece algo que você não estava esperando que fosse acontecer daquela forma. E em vez das pessoas chegarem e falar, nossa, você não tinha conhecimento que ia acontecer isso, ou que isso poderia dar essa consequência toda? Não, eu não tinha. Não, vamos pegar o chicote e meter o rei nas costas dessa pessoa, vamos deixar ela bem mal. Porque a hora que ela ficar bem mal, ela vai ver que ela não precisava fazer isso, mas ela nunca mais vai querer fazer isso. Acho que não tem necessidade, né? Acho que você pode chegar... Você tinha conhecimento disso? Não, eu não sabia que daria nisso. Então, mas o que nós podemos fazer agora para corrigir isso? Então, cuidar, né, das nossas amizades, dos nossos segredos, a quem nós vamos conversar sobre o que nós vamos fazer, porque as pessoas às vezes têm inveja do que nós conquistamos. Minha casa é simples. Eu tenho o maior orgulho de mostrar ela ainda que tá faltando passar cimento lá no fundo, né? É um monte de coisa ainda, detalhezinhos para fazer, tudo muito improvisado, mas tá dando para eu levar. E às vezes as pessoas têm vergonha disso e têm inveja também. Porque mal sabe como que você fez para conquistar aquilo. Se você ficou sem dormir, se naquele dia você comeu só um arroz com ovo, se você passou a salsicha o mês inteiro, ou a sopa, não sei. Cada um
se priva de algo para conquistar. E aquelas pessoas acham que veio fácil. Não vê o que você suportou para conquistar aquela situação, para ser merecedora. Maria, ela foi merecedora de ser mãe do Filho de Deus. Tinha tantas outras jovens a ser escolhida naquele momento, mas ela foi a escolhida. E você? O que você está fazendo da sua vida para você ser o escolhido de Deus? Para você ser merecedor de graças, de bênçãos, de situações que você fala, nossa, agora eu não sei o que eu vou fazer. Me ajuda a dormir, amanhã é outro dia. Eu vou falar, porque até hora que eu não tenho esse equilíbrio, não. Eu tô aqui conversando, a gente passando aqui, mas eu sou gente do mesmo jeito. Tem dia que eu tô virada. Normal. Mas passou a raiva, oh meu Deus do céu, por que eu fiquei tão desequilibrada aquela hora? Porque a gente é assim mesmo. Ah, Senhor Javé, fostes vós que fizestes o céu e a terra com a força do vosso braço. Nada vos é impossível. Há momentos em que precisamos nos recolher, silenciar. Se não estamos bem com a nossa alma, então nada adianta tentarmos a paz com os outros. E realmente, às vezes a gente não está em paz, a gente está todo bagunçado por dentro e fica achando que é o outro que está com problema. E a gente tem que aprender a se esvaziar, né? Às vezes até a pessoa se afasta de você, não fica chateado. Dá o tempo dela. Às vezes ela está precisando desse tempo, né? Para ela se esvaziar, para ela se colocar dentro de uma paz diferente. E nós precisamos ter esse silêncio. Existe uma frase, né? O silêncio é a melhor resposta. E pro sim ou pro não. Cada um interpreta o silêncio da maneira que ele quer. Eu não me chateio. Tem hora que eu me chateio com o silêncio, porque o Nilton é muito calado. Ele não me responde. Às vezes eu estou sem paciência e ele fica calado. Ele não responde. Ele não falou uma palavra. Eu falo, meu Deus do céu, como que tem uma pessoa assim? Me dá 1%. Que às vezes a gente não tem essa paciência, né? De ficar em silêncio. Principalmente mulher, né? Mulher, acho que ela tem uma gaveta, acho que cada gaveta deve ter umas 20 línguas. Na hora que ela vai abrindo, ela não para. E o marido não consegue fechar as gavetinhas, né? Que ela tem dentro da boca e mulher é assim mesmo. Mas a gente tem que aprender a fazer silêncio. Pra gente poder ter um momento de paz. Pra aí a gente vai refletir. Fala, nossa, mas como eu fui boba aquela hora. Como eu fui infantil. Com 46 anos. Né? Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. O nome de Jesus tem poder. Quando o desespero bater a nossa porta, pronunciemos devotamente esse nome para acalmar o nosso coração. Olha que lindo. Quantas vezes, né, a gente está com alguma dificuldade, a gente fala, Jesus, Jesus. A gente às vezes nem grita o nome da mãe, né? A gente já grita Jesus, dependendo do susto que a gente leva. Porque a gente acredita que tem poder. Porque nós confiamos na força, na intercessão, no poder da salvação. Por isso que a gente clama o nome de Jesus. É lógico que a gente não grita o nome de Jesus à toa, né? Mas naquele momento de felicidade, naquele momento que você está em graça, aquele momento que você, meu Deus, Jesus, me ajuda, o que eu faço? Eu não sei. Eu não sei, vai pra cama e deita, né? Vai conversar com o travesseiro. Muito provavelmente no outro dia você vai estar mais calmo, vai estar mais leve, vai vir uma resposta. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos, né, essa cultura, nós confiamos nessa missão que Jesus foi entregue
para essa libertação, para que a gente ajoelhe nosso corpo, né? A gente se prostre nas nossas necessidades diante da cruz. Eu tenho uma fé na cruz. Eu tenho uma fé que quando eu coloco assim, eu entrego. E eu entrego de verdade. A gente montou um altar agora, está fazendo um oratório. Depois eu vou mostrar algumas peças que eu tenho ali, que eu confiei na cruz e eu consegui. A minha casa foi uma delas. Eu confiei. Eu coloquei nos pés da cruz. Inclusive, até a terra da casa, eu peguei, pus nos vidrinhos, levei lá em Salvador, quando eu passei, eu levei lá para o Senhor do Bonfim para benzer. Aqui tem as pedras, a areia e a terra da minha casa. Está nos pés da cruz, porque a minha casa eu quero ela consagrada. Eu posso não estar casada, né? Às vezes ter sacramentos que eu ainda não consigo, mas eu confio em minha casa. A minha casa, ela é de Deus. Eu quero que só tenha a presença de pessoas que tenham o Espírito de Deus dentro delas. Vamos caminhando, já falta 5 dias para esse menino nascer. A boca do justo fala a sabedoria e a sua língua exprime a justiça em seu coração. Está gravada a lei de Deus. Não vacilam os seus passos. É comum ouvirmos pessoas dizer que preferem viver sua fé sem a igreja. Deus é comunidade, é trindade, é viver em Cristo, é estar em comunhão. Tem gente que fala que gosta de ficar sozinho. Eu não gosto. Eu gosto de casa movimentada. Quem me conhece sabe que eu gosto de festa, que eu gosto de pular, eu quero ficar cantando, eu estou dançando. Eu gosto de casa movimentada. Se eu tivesse condições em outros momentos, né? Não agora, né? Não mais. Eu acho que eu tinha uns 5 filhos. Eu gosto de casa movimentada. Fala, nossa, tá chegando os netos, tudo, tá chegando o sobrinho, tá chegando a filhada. Eu gosto desse movimento. E na igreja, que é a nossa comunidade, a gente vai para viver isso junto. Porque na Bíblia fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, por isso que a gente fala, nós estaremos reunidos, nós estamos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é essa comunhão, é essa unidade que a gente precisa viver. Não escondi vossa justiça no coração, mas proclamei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei a vossa bondade, nem a vossa fidelidade, a grande assembleia. Aqueles que sabem para onde caminham, levarão consigo seguidores. É aquela coisa, é o nosso exemplo. Muitas vezes faz pessoas acompanhar a nossa caminhada também. Eu peço muito para que Deus me ajude a ser instrumento dele. Não meu, mas instrumento de fazer aquilo que o coração dele gostaria que eu fizesse. Para que eu tenha essas pessoas que elas, não é que elas vão me seguir, não é isso. Mas que eu seja também passagem, né? É aquela coisa, vai uma pessoa na frente, fala, não pode deixar que eu vou passar o facão na frente, vai abrindo os caminhos, né? Na roça tem muito disso. Vai pegando o facão, vai tchac, 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 vai passando no meio do mato, vai limpando ali, aí já vem as pessoas que têm aquela dificuldade ou que tem mais medo. E ela, não, dá pra caminhar, eu vou ir nesse lugar, parece que tá bonito. Não, lá embaixo tem um rio lá que dá pra nós pescar. Eu vou limpando aqui o caminho, nós vamos descer, nós vamos pescar. E aí quando você chega, fala, nossa, que legal. Se não fosse essa pessoa, eu não tinha chegado nesse lugar. Então que a gente possa ser essa estrada, né? Que a gente consiga caminhar e consiga levar outras pessoas para o mesmo lugar que eu gostaria de estar e que eu gostaria de ir também. Confia teus negócios ao Senhor e os teus planos terão bom êxito. Render graças ao Senhor é reconhecer sua ação sobre nossa vida. Enumeremos os benefícios recebidos e perceberemos que temos mais a agradecer do que pedir. Maria
provavelmente sempre rendia graças por ela estar carregando o Filho de Deus, ele que veio para ser o Salvador. Ela não se sentia merecedora. Muito provavelmente ela se sentia uma pessoa incapaz ou menor, mas Deus escolheu ela. E ela provavelmente sempre dava graças por ter sido escolhida, e ela fazia por sempre essa graça perpetuar dentro dela, para ser sempre a merecedora de receber esse vínculo, né, que Deus criou com ela, né? Meu rosto está vermelho de lágrimas. A sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Aqui nessa parte do diário dela, ela conta que ela viu pessoas apedrejando uma mulher. Como eu disse, né? Como José não a abandonou, mas se ele tivesse abandonada em silêncio, ela não seria apedrejada. Mas aí ela assumiu ela. E ela foi ter a vida com José. Mas ela, passando por algum caminho, ela viu uma mulher sendo apedrejada. E a pessoa era apedrejada até a morte. E ela ficou muito temerosa, muito ressentida com aquela situação. E aí fala que logo à frente, um dia ou dois depois, ela recebeu a visita de Marta. E ela ficou sabendo que aquela mulher, ela não tinha cometido adultério. Um homem se aproveitou dela e mentiu a respeito da mulher. Olha para você ver como uma mentira, ela pode transformar a vida de pessoas. Eu tive uma mentira que ela foi sustentada por uns 20 anos. Ela virou verdade. Eu fui saber que ela não era verdade. Foi dos meus 13 aos meus 35 anos, mais ou menos. Na realidade, eu não quis nem buscar saber se era verdade ou mentira. Mas o que me falaram era mentira. Mas ela virou verdade durante 20 anos ou mais. E foi muito triste, assim. Eu parei de acreditar nesse tipo de coisa. Pra gente poder não julgar, né, aquela pessoa. Isso provocou um atrito muito grande entre eu e meu pai, porque eu tinha uma desconfiança muito grande deles, de algo que falaram pra mim e na realidade aquilo não era. Nem todos os problemas do mundo podem ser resolvidos por nossas mãos. Porém, nunca podemos perder a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Então, às vezes a gente quer até resolver, né, uma situação e a gente se sente limitado, mas é lógico que a gente não vai conseguir resolver tudo, mas a gente pode criar formas de melhorar alguma situação. Meu coração se revolve dentro de mim. Eu me comovo de dó e compaixão. Já adiantando, né, o que eu falei. Ela viu a mulher sendo apedrejada e no outro dia ela teve a notícia que a mulher não tinha cometido o adultério. Aí aqui fala, né? Quando ficamos comovidos por uma história triste, demonstramos que somos da natureza de Deus. É um sinal da nossa filiação divina. Eu chorei hoje, quando eu liguei para esse senhor e ele me contou o que eu estava precisando. Não, ele nem falou que ele estava precisando, que ele nunca me pede nada. Para falar a verdade, nunca me pede nada. Ele só foi contar. E eu fiquei muito triste, porque eu não estou saindo de casa, estou podendo fazer coisas e eu falei, nossa, eu não tinha conhecimento. E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito limitada. Então, esse sentimento de comoção com a pessoa que está sofrendo uma guerra, a pessoa que está sendo expulsa, a pessoa que foi morta, né? Hoje a gente vê mais o celular, em primeiro lugar, né, do que a comoção. Primeiro vai o celular, filmar tudo. Depois eu chamo o resgate. Então, cadê aquele sentimento, né, de compaixão pelo próximo, pelo sentimento que o outro está passando? Se coloca no lugar de uma pessoa que está no acidente.
Se coloca no lugar de uma pessoa que está morta e está sendo preparado o corpo lá, já aconteceu com vários artistas, e do nada a pessoa resolve postar isso pela internet. Então, assim, vamos ter mais esse sentimento para a gente evitar cair nessas tentações. Vamos para o nosso último dia do mês. Aqui equivale, né? Eu li do dia 25 de março até o dia 25 de abril. Passando um pouco dos sentimentos que provavelmente, né, durante aquele mês, teve com Maria. Imagina você tendo uma situação que você sabe que não vai resolver fácil, porque uma gravidez ela vai 9 meses. Mas imagina que você ainda está no primeiro mês para resolver aquela situação. O que já não passou na sua cabeça? Sei lá, você está desempregado, conseguiu um emprego, mas você está com um monte de dívida. Daqui um mês ainda que você vai receber. Até lá tem gente batendo, querendo receber, outros te criticando, menino chorando, querendo leite, mulher brigando, sei lá. Tanta situação, remédio que você não tem, que você precisa comprar. E aí você vai vivendo aquelas situações, né? Oh, meu Deus, se eu tivesse isso, ou se eu pudesse fazer aquilo. Imagina você com um mês ainda, se arrastando numa situação que você precisa resolver e ainda não conseguiu. Então vai demorar ainda a melhorar, vai melhorar. Daqui um mês vai melhorar, mas ainda não vai ser, né? Ainda uma resposta melhor do que eu preciso neste momento. Eis que vem sobre a montanha um mensageiro de boa nova, alguém que anuncia a felicidade, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos. Aí aqui no dia 25, nesse diário, né, aqui fala: faz um mês que recebi a visita do anjo. Minha vida mudou muito desde então. O que mais fiz nestes dias foi louvar e agradecer a Deus por sua bondade. Também pedi fortaleza e iluminação do Espírito para bem agir. Tenho ainda 14 anos e mais de uma vez fiquei pensando à noite na razão de o Senhor ter me escolhido. Eu acolhi o Filho de Deus com amor, mas antes, apesar de minha pouca idade, eu já havia acolhido a palavra em meu ser. A resposta que eu dei ao anjo foi justamente a oração que eu rezava todos os dias. Faça, Senhor, a tua vontade. Sempre, em todos os lugares, eu vivo para te servir. A vida de uma pessoa não se mede pela quantidade de anos vividos, mas pela intensidade de vida em cada ano. Às vezes a gente tem pessoas aí que, jovens, né? Mas são pessoas intensas. Às vezes a pessoa jovem passa pela nossa vida assim e fala: nossa, ela já foi morar com Deus. Mas provavelmente ela foi tão intensa. Aquele menino Carlos Acutis. Para quem sabe da história, depois qualquer coisa procura na internet aí. Gente, ele foi intencionalmente a vida toda dedicado a Deus. Ele era de família rica, abastada, mas ele não tinha nenhum egoísmo dentro dele. E ele viveu intensamente os propósitos que Deus colocou na vida dele. Tanto que ele foi, agora ele é um beato, né? Ele foi santificado. É o beato Carlos Acutis. Então, se alguém tiver a oportunidade, pode ver a história dele aí na internet. É uma história muito bonita, um jovem dedicou à igreja. Hoje eu vou ficar só nas histórias, eu não vou estender para não ficar longa a nossa live. E a gente vai rezar só a oração do Menino Jesus, a oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Depois eu posso colocar nos comentários aí, também vocês podem pesquisar. Mas a gente vai colocando aí a nossa intenção pessoal, pedindo essa intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tenho colocado ela todos os dias no meu coração. Eu sei que ela vai resolver a minha causa. Eu sei que ela vai me ajudar, né, nas minhas necessidades.
e ela vai preparar aí o caminho que a gente precisa. Mas vamos pedir para o menino Jesus, que é o nosso foco, é a nossa intenção, é o nosso caminho, né? É para onde nós estamos preparando. Vamos pedir para que ele interceda, para que ele escute nossos choros, que a gente se torne uma criança também, um bebezinho, a gente possa chorar, a gente possa pedir, clamar as nossas necessidades para ele. Ó menino Jesus, a vós recorro e vos suplico, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, assisti-me nesta necessidade, porque creio firmemente que a vossa divindade pode me socorrer. Coloca a sua graça, o seu pedido, as pessoas, seus filhos, seus netos, os seus amigos, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, às vezes a doença que você está enfrentando, qualquer dificuldade, a sua solidão, a sua alegria. Tem tanta coisa que a gente quer colocar, a nossa falta de fé, a nossa dificuldade de rezar, e a gente vai colocando para que Deus faça toda essa movimentação interna e que essa movimentação ela possa ser caminho, ser instrumento para outras pessoas também. Que às vezes, nossa, olha lá como que aquela pessoa melhorou, olha lá como que aquela pessoa se converteu, como ela mudou o caminho dela, a vida dela, hoje é uma pessoa iluminada. Então que a gente também tenha essa esperança, essa condição de ser e de levar. Espero com toda confiança obter a vossa santa graça. Amo-vos de todo o meu coração e com todas as forças de minha alma. Arrependo-me sinceramente de todos os meus pecados e vos imploro, ó bom Jesus, que me fortaleçais para ser vitorioso. Proponho-me não mais vos ofender, e a vós me ofereço, dispondo-me a sofrer antes de fazê-lo sofrer. Quero que de agora em diante vos servir com toda fidelidade e pelo vosso amor. Ó menino Jesus, amarei o meu próximo como a mim mesmo. Ó menino onipotente, Senhor Jesus, mais uma vez, eu vos suplico, atendei-me nesta necessidade. Recorda, gente, com total confiança, coloca aquilo que você mais precisa colocar nas mãos dessa criança. Imagina uma criança mexendo ali numa massinha, né? Vai colocando daqueles dedinhos, mão delicada, e ela vai moldando do jeitinho dela, na intenção dela, o que ela vai fazer com aquele pacotinho, né? Com aquela caixinha, com aquela massinha, né? Com aquele barro. Aquele barro você entrega na mão e deixa ela mexer, até formar ou uma bolinha, um vaso, um peixe, não sei, ela vai transformar em algo. Não vai ser mais aquela peloto de barro, ela vai ter uma transformação. Então, que a gente entregue, que a gente seja esse barro na mão do menino Jesus. Concedei-me principalmente a graça de vos possuir eternamente, na companhia de Maria Santíssima e de São José, para vos adorar com todos os anjos na corte celestial. Amém. E que Deus nos abençoe sempre, nos dê toda essa alegria de poder reunir, que eu consiga fazer os encontros durante aí esse período que nos segue aí. Estou preparando cada dia diferente e eu espero poder estar colocando aí uma palavra de conforto, de alegria, de luz. O meu altar aqui eu mudei, gente. Ontem eu não gostei. Eu falei, não, você está parecendo mais um altar de Santos Reis do que um dia de vento. Aí eu falei, deixa eu mudar isso aqui. Aí eu já acendi a minha velhinha verde está lá, não sei se dá para ver. Aí eu acendi ela. É porque a gente é meio limitado aqui no nosso, como fala, aqui no nosso cenário, né? Ele é bem improvisado. Mas um beijo, fiquem todos com Deus, que a bênção chegue nos lares, que o Espírito Santo chegue aí e fala, oh, tem menina aí nessa casa.
Não tem não, mas tá chegando. Tá bom? Que Deus esteja com vocês. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Muita paz e muita luz. Nós estamos reunidos e estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.